Para sobreviver, o Estado nos obriga a pagar pelos vícios dos outros. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Caixeta Psiquiatra, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Baseado na ética libertária, que tem como premissa o Pacto de Não Agressão de Rothbard, todas as pessoas são livres para viver suas vidas como quiserem e dar aos seus bens a destinação que bem entenderem. Enquanto as ações individuais não causarem efeitos negativos a outras pessoas ou à sua propriedade, cada um faz o que bem entender da sua vida. É o famoso viva e deixe viver. Ou no ditado do caipira, minha liberdade termina quando começa a sua. Essa organização, além de ser a única totalmente ética, é a mais eficiente para a geração de ideias, inovações e riqueza. Foi num ambiente desse tipo que os Estados Unidos dos séculos 18 e 19 floresceram. Mas agir nesse mundo é provocar alteração da ordem natural e espontânea. Agir nesse mundo é criar e produzir. Agir nesse mundo é, numa linguagem econômica, criar externalidades positivas e negativas. Externalidades positivas são efeitos benéficos da ação humana, como por exemplo, ao colher soja, a palha da planta morta já serve como adubo para a próxima cultura. Dessa maneira, a externalidade positiva de se colher a soja já é a adubação do campo, enquanto externalidades negativas são efeitos não desejados e que causam prejuízo. Para pegar o exemplo da soja de novo, podemos pensar num campo que sofre erosão do solo. Assim, a externalidade negativa da colheita de soja é a erosão da terra. O problema é quando essas externalidades negativas alcançam a propriedade de outras pessoas. Para se manter o caso da soja, podemos pensar numa enxurrada que leva resíduos para o sítio do vizinho, ou uma erosão que se expande para a propriedade ao lado, ou um foco de incêndio que se alastra e queima plantações ou casas e maquinários alheios. Assim como hoje, é óbvio que essas coisas continuarão a acontecer, e a maneira de se lidar com esse tipo de situação não é proibindo o plantio de soja, ou enfiando regulamentação, com seus fiscais, multas e taxas a pagar. A maneira correta de lidar com as externalidades negativas é a sua mensuração e a devida indenização ao prejudicado. Tudo isso acordado entre as partes ou julgado em comum acordo em câmaras de arbitragem ou tribunais privados. Também é óbvio que empresas de seguro exigirão um elevado controle de qualidade dos produtores e garantirão casos omissos ou acidentes. Veja como as regras de convivência se tornam extremamente claras e simples ao se basear numa ética de propriedade privada. E num passado não muito distante, era assim que nossos antepassados viviam aqui mesmo no Brasil. Numa sociedade rural extremamente descentralizada no campo, com altos custos de transporte e de comunicação, políticos e burocratas tinham poder de alcance limitado. A organização social era espontânea, com acordos de cooperação e comércio, que funcionavam apesar do Estado, em paralelo ao ente coercitivo. Raramente haviam demandas judiciais via justiça estatal, já que elas eram resolvidas dentro da própria comunidade, às vezes com mediação de um padre ou um líder local. A vida era mais descomplicada numa era anterior ao processo de Kafka, e é justamente essa organização que adoraríamos resgatar. Cada um é responsável por si e pelos seus, por suas propriedades e por não causar problemas às outras pessoas. Onde foi que a gente se perdeu? Por que eu tenho que pagar por uma pessoa que bate um carro alcoolizada? Sim, você paga via impostos para o SUS e para a Previdência. Inclusive, aquele serviço maravilhoso que todos nós conhecemos, como aquele dispensado a passista da Grande Rio, que entrou para tratar um mioma benigno e saiu sem útero e sem o braço. Por que tenho que pagar por uma gravidez irresponsável? Sim, todos pagamos via Bolsa Família e sei lá mais o quê. E, sinceramente, é claro que essas pessoas precisam de ajuda, mas o que será melhor? Dar dinheiro a essas pessoas ou dar dinheiro aos políticos para eles darem a essas pessoas? Por que tenho que pagar para sustentar quem não quer trabalhar? Com o FHC, começou um fenômeno de ninguém mais querer trabalhar e esse número só cresce no país. Mas também como? Por um lado, as regulamentações estrangulam o mercado de trabalho e, por outro, os benefícios sociais só aumentam. A moda, aqui na Amazônia agora, é de se declarar pescador e ganhar um salário mínimo sem fazer nada na época do defeso. E sem fazer nada, sem objetivo de vida, sem propósito para lutar, as pessoas se afundam na vagabundagem, na doença e nas drogas. Mas vai mais longe. Por que nós temos que sustentar quem quer ter o prazer de fazer esportes radicais ou se arriscar numa direção perigosa, mas que depois fica numa cadeira de rodas?
Por que cada um de nós tem que bancar uma sexualidade promíscua que desemboca em doenças venéreas? O Estado socializa as externalidades negativas e gera incentivos aos agressores, já que estes praticamente não serão punidos por suas decisões equivocadas. Numa mentalidade de colher os frutos que se planta, há de se pensar bem, pois quem quer focar primeiro na carreira corre sérios riscos da paternidade ou maternidade tardia. Quem quer ser funcionário público pode ficar doido de tanto estudar para concurso. E quem quer fazer abortos corre o risco de adoecer, ficar estéril ou até mesmo morrer. E quem toma hormônios e altera drasticamente o organismo, sobrecarregando órgãos como o pâncreas, cujo câncer é um dos que mais crescem no Brasil. Mas veja, não estamos aqui para tecer lições de moral. São escolhas legítimas de cada um. Não podemos, autoritariamente, impedir as pessoas de tomarem essas ou aquelas decisões. Cada um pode ter sua religião e moral, mas não deve impô-las aos outros. Mas então, acontece que, aos moralistas, o Estado impõe que sustentem as crenças e ações dos imoralistas. O Estado impõe aos que trabalham honestamente, moralmente e duramente, que sustentem as crenças e comportamentos de risco. Claro, o Estado não gera nada, e para bancar a imoralidade e a perversão, ele rouba dos trabalhadores. E essa estratégia vem de divulgar o discurso socialista ao lupenproletariado, ou seja, a parte mais pobre da sociedade, ladrões e viciados em geral. Agora você entendeu a parceria cabulosa entre os bandidos, os de Brasília e os do Morro. Mas ao socializar as externalidades negativas, o Estado justifica sua existência e aumenta seu poder. Pois se cada um pudesse fazer o que quiser, mas tivesse que pagar por suas consequências, o Estado não seria mais necessário. De acordo com Hobbes, o Estado justificou-se para impedir que os fortes oprimissem os fracos. De posse do monopólio da violência, os políticos elegeram pais e os donos de pequenas empresas como opressores mor da sociedade. Mas foi ele próprio, o Estado, que passou a oprimir todo mundo. Acho que já deu, né, gente? A humanidade já passou por esse estágio. O Estado não se justifica mais para isso. O Estado aboliu a autoridade individual e instalou a autonomia e o direito do coletivo para o hedonismo, para tudo o que é pervertido e sem freios, para a busca individualista do prazer, do narcisismo e do egoísmo. Vejam que o Estado é algo como um gigolô dos bons princípios. Ele pega os princípios, que podem ser até morais e justificáveis, e arruma um jeito de lucrar com eles. Mas não se engane, o Estado lucra em cima de você, sempre que ele te convence que ele é necessário na sua vida. Essa é uma arma de justificação de toda instituição que quer se impor nas massas. Transforma princípios morais facilmente dissemináveis porque são legítimos em princípios oportunistas para favorecer a casta dominante. Agora, em nome da tolerância, em nome do coletivismo de aceitação, em nome da abolição de todo conflito moral, o Estado inventou uma nova função para si mesmo: obrigar os trabalhadores a sustentar o vício, a doença, os prazeres e a vagabundagem dos outros. Para isso, tem de acabar com qualquer resistência moral, qualquer vestígio de princípios. O Estado tem que anular a ideia de que possa existir uma verdade, tem que borrar a moralidade, relativizar o indivíduo, desmerecer a norma e tornar-se a religião. O Estado tem que anular a crença de que há um certo ou um errado, tem que abolir a ética do indivíduo para que todos aceitem uma moral coletiva, que remete ao hedonismo pervertido. À medida que as pessoas aceitam de que não há uma moral correta, que aqui defendemos que deve se basear na ética da propriedade privada, mas apenas existe uma moral coletiva ou uma moral de consenso, aí o Estado acha uma função para si mesmo e pode obrigar os trabalhadores a sustentar a vagabundagem, especialmente a dos outros políticos, que não produzem absolutamente nada. Por isso, os estados mundo afora têm castrado seus cidadãos, tornando-os escravos de suas baias, apagando-lhes a iniciativa, amainando seu ímpeto, impedindo-os de progredir, de trabalhar. O mundo que conhecemos parece estagnado, mas na verdade está morrendo. Cabe a nós, que temos a dimensão do processo em curso, assumir o papel de fênix, fazendo ressurgir a humanidade das cinzas da opressão estatal. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!